Saúdo meus irmãos com a paz do Senhor, amém? Aqui quem vos fala é o pastor Vitor. Hoje eu decidi gravar a segunda parte do nosso vídeo sobre o dízimo, né? Muitas pessoas tinham dúvida sobre o dízimo, se tinha que dar, se tinha que não dar, se era lei, se era graça, se vinha depois da graça, o que era isso, né? Então a gente já tem o primeiro vídeo que eu gravei sobre a questão do dízimo, tá? Esse é o vídeo de número 2. No final desse vídeo eu vou estar deixando o nosso canal, tá? Para você estar se inscrevendo, entre outras coisas. Até o último vídeo sobre o dízimo, eu também vou falar sobre quais igrejas a gente deve estar dizimando e qual igrejas devemos parar de dar o dízimo. Sim, irmãos, eu não defenderia somente a parte da liderança, mas também não reconhecendo o direito dos fiéis, tá bom? Então aqui é o pastor Vitor, eu espero que vocês tenham visto, né, o vídeo de número 1, e hoje nós vamos falar sobre o dízimo novamente, o vídeo de número 2, ok? Vamos lá? Muitas pessoas têm dúvida se o dízimo é graça ou se o dízimo é lei, tá bom? Então o primeiro assunto que nós vamos tratar aqui sobre o dízimo ser antes da lei, tá? O dízimo não é na graça e nem na lei, o dízimo ele é antes da lei, tá bom? Então o primeiro ponto que nós vamos tratar é sobre o dízimo antes da lei. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis, capítulo de número 14, versículo de número 20. Amém? Vai dizer assim: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Isso é Melquisedeque falando a Abraão. E continua: e tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, eu não vou me aprofundar aqui, que a gente também não vai ter muito tempo, mas aqui não havia lei. E o erro de muitas pessoas é achar que o dízimo ele veio com a lei. Não, o dízimo ele começa antes da lei, tá bom? Abraão, quando ele dizima a Melquisedeque, o texto vai falar que deu-lhe o dízimo de tudo, tá? Então tem gente que, vou dar o dízimo disso, uma oferta daquilo, não, de tudo. Então, o dízimo ele começa antes da lei, ele não começa na lei. Na lei tem o dízimo? Tem o dízimo na lei, Provérbios 3, 9, Malaquias 2, entre outros milhares de textos, mas enfim, o dízimo ele é antes da lei. Então nós não podemos ir por essa linha de raciocínio, não vou dar o dízimo porque nem é lei, hoje eu vivo na graça. A questão não é essa. O dízimo começa antes da lei, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, primeiro ponto, a gente vai falar que o dízimo começou antes da lei. O segundo ponto, nós vamos ver a primeira oferta na Bíblia. Sim, anota aí, a primeira oferta na Bíblia. Não foi Caim e Abel que fez a primeira oferta na Bíblia. Vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 21. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 21. Irmãos, não repara aqui que se eu fechar essa janela, esse pano vai ficar balançando. Gênesis 3, 21. Eu estou tentando ser breve para esse vídeo não ficar longo. A primeira oferta foi Abel, e Abel... Não, a primeira oferta não foi Abel. Vamos ver quem fez a primeira oferta. Gênesis 3, 21. E diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Primeira oferta na Bíblia foi Deus. Quando Adão e Eva pecam, esse nosso Senhor, ele vai fazer a primeira oferta na Bíblia. Ele mata um animal, tá? Para quem não sabe, também é um sacrifício.
a primeira oferta foi a questão disso, né, que vai fazer uma simbologia, nós não vamos entrar nisso, mas cobriu Adão e Eva com pele de animal, porque Adão e Eva tinham pecado e colocaram folhas, e Deus vai lá e faz uma oferta ao homem e à mulher, tá? Então a primeira oferta na Bíblia é Deus ofertando ao ser humano, tá? Tanto no sentido de sacrifício quanto no sentido prático da coisa. Então, nós devemos entender que o dízimo não começa na lei, o dízimo não começa na graça, o dízimo não termina na graça, o dízimo ele é antes da graça, tá? Então, desmistificando essa coisa toda de não vou dar o dízimo porque, enfim, tá bom? Então, o primeiro ponto que a gente falamos, né, que o dízimo ele começa antes da lei. A gente já falamos que a primeira oferta quem fez foi o próprio Deus, nos ensinando isso. E agora nós vamos falar sobre o dízimo na graça. Ah, cheguei na graça, Jesus Cristo veio e agora eu não preciso mais dar dízimo. Será? Será que esse ensino ele é verdadeiro? Vamos então abrir a nossa Bíblia em Mateus 23, 23. Vamos ver se na graça a gente está livre, né, de estar aí dando o dízimo. Tá? Mateus 23, 23 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro, e do cominho, e tendes negligenciado preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e a fé. Aí as pessoas acham que Jesus está mandando parar de dar o dízimo. Precisamos acabar de ler todo o texto. Calma aí que ele não acabou. Aí vamos ler o final. Porém, fazer estas coisas. Que coisas? Dar o dízimo. Do endro, do cominho, tal. Ah, mas naquela época era endro e cominho. Hoje nós não recebemos com endro e cominho, nem levamos animais. Não é dinheiro? Então, dízimo hoje é dinheiro. Então, a gente não precisa falar assim, mas vamos continuar. Porém, fazei estas coisas, o que? Dá o dízimo, dinheiro, sem omitir aquelas qual? Fé, misericórdia, justiça, bibibi, né? Não vou precisar ler todo o texto. Então, não vou dar o dízimo porque naquela época era cominho, era endro, era animal. Hoje você vai no mercado e você leva uma ovelha. Você paga com endro, com cominho. Hoje a gente ainda está na moeda de troca? Não. Então a gente recebe notas de 10, 50, 100 Pix. Então não tem como você levar cominho para o seu pastor. Você levar um boi para o seu pastor. Então, gente, é ignorância de pessoas que não conhecem a Bíblia, que não tem preparo bíblico, que não tem preparo para estar ensinando o povo. Eles pegam um versículo aqui, outro versículo ali isolado e dão ensinamento às pessoas. Errado, ensinamento esses errado. E Deus vai falar acerca de ensinamentos errados também nesse texto. Tá bom? Mateus 23, 24. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Então, o que eu quero deixar para vocês é que nós devemos sim dar o dízimo, tá? O dízimo ele faz parte de uma aliança com Deus que eu faço voluntariamente.
Então eu penso assim, a pessoa que ela acha assim, eu sou obrigado a dar o dízimo, que ela já pensa por aí, eu já entendo que já é uma pessoa que ela não conhece verdadeiramente a Deus. Tá? É a mesma coisa de um homem se relacionar com uma mulher e ele só querer o sexo, só a conversa, só a parte boa e não querer ter os seus compromissos dentro de uma casa. Então, é impossível eu ter amor ao meu próximo, ter amor a Deus, me relacionar numa congregação e eu ficar indiferente à questão do dízimo. As pessoas tendo que pagar luz, pastores tendo que sair da obra para trabalhar, e eu pensar de uma maneira dessa é muita covardia, irmãos. É um pensamento muito equivocado. Próximo vídeo, nós vamos aprender. Sou obrigado a dizimar? Aonde eu dou o meu dízimo? Qual igreja eu devo parar de dar? Sim, tem algumas igrejas que você não deve dizimar. Eu estarei falando sobre isso, tá bom? E finalizando, o dízimo é bíblico? Com certeza o dízimo é bíblico, totalmente bíblico, tá? Então no próximo vídeo, espero vocês lá, vim trazer esse tema para vocês. Não fica ouvindo qualquer pessoa, não fica ouvindo qualquer ensinador. Tem muitos coaches, tem muitas pessoas que nem pastores de verdade são, ensinando as pessoas coisas sobre Deus, e um Deus que elas não conhecem ainda. Eu sou o Pastor Vitor, eu te vejo no próximo vídeo, e sim, verificado, o dízimo é bíblico sim, tá bom? É bíblico, e no próximo vídeo a gente vai ver se é obrigatório. Saúde, meus irmãos, com a paz do Senhor. Tchau, tchau. Amém.